amigo integrante, agora nesse vídeo aula nós veremos o assunto do módulo 2, onde trataremos sobre princípios legais para a utilização de defensivos agrícolas no Brasil. Bom, esse assunto vai ser defendido em 2 videoaulas. No primeiro videoaula veremos as leis vigentes no país. Pois bem, o projeto em discussão é um projeto de lei, uma PL, de 2002 e que recebeu 28 adições ao longo da sua tramitação e que acabou de ser aprovada numa comissão na Câmara dos Deputados. E o grande debate é porque essa PL trata de um assunto muito polêmico, que é o veneno que é colocado no alimento que chega até a nossa mesa. E de todos os pontos tocados pelo projeto de lei, 4 são os que mais chamam a atenção. A primeira é que os agrotóxicos poderão passar a ser chamados de defensivos agrícolas ou produtos fitossanitários, uma clara tentativa de suavizar o nome agrotóxico. O segundo é que ao invés de precisarem ser aprovados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, esses produtos poderão ser aprovados apenas com o parecer do Ministério da Agricultura, que tradicionalmente é ocupado por pessoas ligadas aos produtores agrícolas, que obviamente tem um lado e tem um interesse principal. O terceiro envolve a criação de licenças temporárias para produtos que ainda não tenham passado pelo crivo das instituições que medem o quanto esses venenos podem ou não fazer mal à saúde humana. E o quarto é que o projeto define que apenas serão proibidos de serem comercializados os agrotóxicos que tiverem comprovadamente um risco inaceitável à saúde dos seres humanos. Só com isso já fica evidente que o projeto é bastante controverso, mas tem quem defenda e quem critique. Do lado dos defensores estão os agropecuaristas e a chamada bancada ruralista, que é o nome dado para o conjunto de congressistas, senadores e deputados federais que tem ligação direta ou indireta com agricultores, com latifundiários e com grandes nomes ligados ao agronegócio. Segundo eles, esse projeto é muito importante para fomentar o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, porque atualmente o tempo de liberação e a burocracia na autorização de novos agrotóxicos faz com que o Brasil perca competitividade frente aos outros produtores internacionais. Já entre os críticos estão a Anvisa, o IBAMA, a Fiocruz, o INCA e o Ministério da Saúde, que afirmam, dentre outras coisas, que esse projeto pode permitir a aprovação e a utilização de produtos que comprovadamente oferecem riscos à saúde humana. Além do que, podem fazer que critérios políticos, ao invés de critérios técnicos, sejam usados na aprovação dos agrotóxicos e usam como exemplo o fato de o Ministério da Agricultura hoje ser ocupado por um grande nome ligado ao agronegócio, que é o caso do ministro Blairo Maggi. E aí, o que é que você acha? A gente deve mudar a legislação sobre os agrotóxicos para estimular o agronegócio brasileiro e desburocratizar a aprovação desses defensivos agrícolas? Ou a gente precisa pensar em primeiro lugar na saúde humana e tentar evitar o uso de substâncias que possam causar mutações ou quaisquer outros tipos de problemas para a gente? Será que esse PL é perigoso? Ou será que não tem motivo para tudo isso e estão fazendo tempestade em copo d'água? E no segundo vídeo aula nós veremos os assuntos, o que diz a NR31 sobre a segurança no trabalho com defensivos agrícolas, ok? Então, adiante comigo, vamos prosseguir com o módulo 2, até lá. Então agora, meu aluno, nós vamos começar aqui com a definição do termo agrotóxicos. Mas para definirmos o termo agrotóxicos, primeiramente nós precisamos saber o quê? Nós precisamos saber qual é a legislação federal que está relacionada aos agrotóxicos. Que legislação é essa? Ela dispõe sobre o quê? É a Lei Federal número 7.802, de 11 de julho de 1989. Ela dispõe sobre o quê? Ela dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, rotulagem e embalagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda comercial, dispõe também sobre a utilização, importação e exportação de agrotóxicos,
destinação final dos resíduos e das embalagens de agrotóxicos e também sobre o registro, controle, classificação, inspeção e fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins e dá outras providências. Que tipo de providências são essas? As providências que a gente vai ver ao longo do nosso curso. E para regulamentar a Lei Federal número 7.802 de 89, nós temos o quê? O Decreto Federal, que é o Decreto número 4.074 de 4 de janeiro de 2002. Esse decreto regulamenta a lei que dispõe desde a pesquisa à fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. Mas afinal de contas, o que são agrotóxicos? É a mesma coisa que defensivo agrícola? É a mesma coisa que pesticida? É a mesma coisa que produtos agroquímicos? Produtos fitossanitários? A Lei Federal 7.802, de 11 de julho de 89, junto com o seu decreto, dispõe sobre o quê? Ela considera o quê? Ela considera agrotóxicos e afins. Ela não considera só agrotóxicos, é agrotóxicos e afins. Mas, professora, o que são afins? São os produtos que estão relacionados aos agrotóxicos e que necessitam de receituário agronômico para serem utilizados. Então, o que está dentro desse grupo de agrotóxicos e afins? Os produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, né, utilizados ali nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas, e também tem seu uso em ambientes urbanos, hídricos e industriais. E qual que é a finalidade da utilização de agrotóxicos? A finalidade é alterar, né, a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. E que seres vivos considerados nocivos são esses? São os insetos praga, por exemplo, como a Helicoverpa armígera, que é um inseto praga, é uma praga exótica, né? É o quê? É uma mariposa, cuja lagarta ataca o quê? As folhas de soja, milho e algodão, por exemplo, dentre outras culturas. Nós temos também o quê? Os micro-organismos fitopatogênicos, né? Ali são os fungos fitopatogênicos. E também temos o quê? As plantas daninhas, como a famosa tiririca. Dentre outros organismos, né, seres vivos considerados nocivos que justificam a aplicação através de agrotóxicos. O controle feito através de agrotóxicos é o controle químico. Mas existe só o controle químico para controle de pragas e doenças agrícolas? Não. Existem outros métodos de controle, né, como, por exemplo, o controle biológico, que é a utilização de seres vivos para controlar seres vivos. E também existe o método legislativo, que é a utilização de leis para controlar ali o ataque de pragas e doenças, estabelecer leis para evitar, né, a propagação de patógenos. Existe também o controle cultural, com a destruição de restos culturais para tentar, né, evitar ali a propagação de propágulos, né, pragas e doenças agrícolas, entre outros métodos de controle. Então, o método de controle feito através de agrotóxicos é um método de controle químico. Existe também o quê? Manejo integrado de pragas, que é a utilização de diferentes métodos de controle para evitar o ataque de pragas e doenças agrícolas. Beleza? E a Lei Federal número 7.802 de 89, junto com o seu decreto, né, 4.074 de janeiro de 2002, ainda considera dentro desse grupo de agrotóxicos e afins o quê? Ela considera ela considera os desfolhantes, os dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Mas espera aí, professor. Dessecantes, beleza, agrotóxicos. Desfolhantes também, beleza, agrotóxicos. Estimuladores de crescimento. Então quer dizer que os fertilizantes estão dentro desse grupo de agrotóxicos e afins? Não. Fertilizantes não são agrotóxicos nem afins. Eles não necessitam de receituário agronômico para serem utilizados. E para dispor sobre os fertilizantes, existe uma lei específica, a Lei número 6.894 de 1980, alterada pela Lei 12.890 de 2013. Fertilizantes estão relacionados com o quê? Com a nutrição da planta e fertilização do solo. Então, eles têm outras funções, eles não estão dentro do grupo de agrotóxicos e afins. E existe uma lei específica para dispor sobre eles, beleza? Então, o que a lei federal, professora, quis dizer com estimuladores e inibidores de crescimento? O que ela quis dizer com isso aqui?
Ela quis dizer sobre os reguladores de crescimento. Aqueles produtos ali que estão relacionados, por exemplo, com a maturação de frutos. Então, os reguladores de crescimento estão dentro do grupo de agrotóxicos e afins. Mas reguladores de crescimento são agrotóxicos? Quando ele atua só como regulador de crescimento, ele é o quê? Ele é um agrotóxico? Não. Ele é um produto afim ao agrotóxico. Mas, como toda regra tem sua exceção, o que pode acontecer? Um princípio ativo, como, por exemplo, o glifosato, pode atuar tanto como um herbicida, como também um maturador. Lá na cana ele atua como um maturador. Ele pode ser usado para quê? Para inibir o crescimento da planta, né, da cana, fazendo com que ela acumule sacarose e faça o quê? Amadureça mais rápido. Então, o glifosato, o princípio ativo, pode ser utilizado também como maturador. Mas eu quero que você saiba, meu amigo concurseiro, que quando o produto atua só como regulador de crescimento, ele não é agrotóxico, ele é um produto afim ao agrotóxico. Ele necessita de receituário agronômico para ser utilizado e está relacionado ao agrotóxico. Beleza? A gente tem que lembrar o quê? Que a Lei Federal 7.802 de 89, isso é o decreto que regulamenta a lei, não considera só agrotóxico, considera agrotóxicos e afins. Ah, professora, mas surgiu uma outra dúvida aqui. E os adjuvantes? Eles estão considerados dentro desse grupo de agrotóxicos e afins? Não. Saiu um ato número 104, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no ano de 2017, que cancelou o registro desses produtos adjuvantes, né? Eles não pertencem ao grupo de agrotóxicos e afins. Se eles não pertencem ao grupo de agrotóxicos e afins, eles são considerados o quê? Eles são considerados insumos agrícolas. Eles não são considerados nem agrotóxicos nem afins. Então, se cair na sua prova te perguntando, o espalhante adesivo é um agrotóxico ou um afim? Não, não mais. Lá na porta, no ato número 104 do Ministério da Agricultura do ano de 2017, ele cancelou o registro desses produtos. Eles não necessitam de receituário agronômico para serem utilizados. Então, eles estão dispostos na lei como? Como insumos agrícolas, beleza? Então, só retomando aqui, fertilizante está dentro da lei, né, considerado como agrotóxico afim? Não, ele não necessita de receituário agronômico para ser utilizado. E também tem outra função, existe uma lei específica para dispor sobre eles. Reguladores de crescimento está dentro do grupo de agrotóxicos afins? Está, mas eles são agrotóxicos? Não, quando ele atuar só como regulador de crescimento, ele é o quê? Um produto afim ao agrotóxico. E os adjuvantes são considerados dentro do grupo de agrotóxicos afins? Não, eles são considerados insumos agrícolas. Olá, meu nome é Miro Santos. Vou falar com vocês durante os próximos minutos de um tema que pouco se discute no âmbito rural: os cuidados com defensivos agrícolas ou agrotóxicos, produto corriqueiro no campo e pomares e normalmente, se mal usado, deixa sequelas graves. Acidentes com defensivos agrícolas normalmente não aparecem nas estatísticas, mas a segurança no trabalho rural é tão importante para vocês como para as empresas, que são obrigadas a seguir leis de proteção em defesa da segurança de seus colaboradores, visando a sua integridade física. A responsabilidade ambiental é um conjunto de atitudes individuais ou empresariais, voltada para o desenvolvimento sustentável do planeta, ou seja, estas atitudes devem levar em conta o crescimento econômico ajustado à proteção do meio ambiente e ao homem que trabalha a terra. A Cooperval é uma instituição que se preocupa com as gerações futuras e, por meio deste filme, apoia a iniciativa da Agapome, a Associação Gaúcha de Produtores de Maçãs, assim como todos os seus associados no trabalho de conscientizar o trabalhador rural a se proteger. Durante os próximos minutos, vamos mostrar a você, neste vídeo, os cuidados básicos que você deve ter ao manusear os defensivos agrícolas.
Inicialmente, é importante que você saiba que todos os procedimentos mostrados aqui são previstos na legislação de segurança no trabalho rural. Você sabe para que serve o defensivo agrícola? O defensivo agrícola, como o próprio nome já diz, defende a planta do ataque de insetos, fungos, pragas e plantas invasoras em geral. Se a aplicação for feita adequadamente, nas doses corretas, bem manejado, com o uso de proteção, é um grande aliado na agricultura, na lavoura e no pomar. Mas, em caso de alteração das doses, manejos inadequados, sem uso de equipamentos de proteção, ele passa a ser um agrotóxico, que fará mal ao ser humano e ao meio ambiente. Muitas vezes, na hora de fazer a calda, colocamos um pouco mais do recomendado para garantir. Essa dosagem a mais pode gerar resíduos prejudiciais à saúde humana, ao alimento e, como consequência, a contaminação do meio ambiente. A contaminação por esses produtos é traiçoeira. Você não começa a sentir-se mal de um dia para o outro. Normalmente, quando os sintomas aparecem, é porque já existem sequelas e os danos são irreversíveis. Por isso, sempre que você mexer, estocar, trabalhar com eles, deverá estar protegido por EPIs. Agora veremos como devemos trabalhar com estes produtos. Como já falamos, antes de manusear as caixas de produtos, devemos nos vestir com os EPIs adequados. Calça e jaqueta de nylon, luvas impermeáveis, máscara com filtro, óculos e botas impermeáveis. Em alguns casos, devemos utilizar a máscara facial. Na estocagem ou armazenamento, devemos construir um local separado da residência, fechado com canaletas que não permitem que os vazamentos cheguem à terra, com ventilação, longe de animais, alimentos e rações. Este local depois também servirá para guardar as embalagens lavadas a serem entregues pelo agricultor a empresas de descarte. Na hora de fazer a calda, dependendo do volume, você pode fazer numa caixa de preparação de caldas ou no próprio reservatório do pulverizador. Dose os produtos conforme a recomendação técnica do engenheiro agrícola ou gerente. Durante a preparação da calda, posicione-se de maneira que o vento não venha contra você. Uma maneira fácil é ver com uma folha de papel a direção do vento. Sempre o acondicionamento da água deve ser feito antes da colocação dos produtos no pulverizador mecânico ou manual ou tanque de preparação. As ferramentas para movimentar e misturar a calda não poderá ser reutilizada em outra atividade e devem ficar dentro do setor protegido de trabalho. Nunca fume ou consuma alimentos durante o preparo da calda. Guarde as sobras dos produtos químicos em suas embalagens originais, dentro do local de armazenamento fechado. As embalagens que podem ser lavadas deverão sofrer a tríplice lavagem. O processo da tríplice lavagem das embalagens consiste em adicionar água limpa nas embalagens até 1/4 de seu volume, tampar bem as embalagens e agitar por 30 segundos. Despejar a água da lavagem na caixa de preparação de caldas ou no pulverizador, fazendo esta operação por 3 vezes. Imediatamente inutilize as embalagens plásticas ou metálicas, perfurando o fundo. Também essa ferramenta que você usar para inutilizar as embalagens não pode ser aproveitada para outros fins. Guarde as embalagens limpas, sem a tampa, na caixa original
para futura remoção. Na hora de fazer a pulverização por meio de pulverizador mecânico, os cuidados precisam ser respeitados. A proteção que você deverá utilizar ao fazer a calda, ao mexer com as caixas de produtos e ao trabalhar na pulverização é chapéu com máscara e filtro químico, roupa ou capa impermeável, botas impermeáveis, luvas impermeáveis. Pulverize sempre com o trator contra o vento. Sempre utilize os EPIs de proteção. Trabalhar com trator com cabine não desobriga você de utilizar todos os EPIs. Produtores de hortigranjeiros e os matadores de formiga nos pomares utilizam pulverizadores manuais. Se você for trabalhar com este equipamento, os cuidados têm que ser redobrados. Agora é o contrário. Trabalhe a favor do vento. Sempre o vento tem que estar nas suas costas. A utilização de todos os EPIs é mais que obrigatório. É na pulverização onde existe a maior possibilidade de contaminação pelo tempo que você fica se expondo ao produto. Nunca utilize EPIs danificados. Peça para o gerente ou responsável para lhe fornecer os EPIs em condições. Cuide da sua saúde. Agora vamos conversar com você, agricultor, gerente ou responsável da área, sobre um item que aparentemente não parece tratar-se de segurança, mas é. A qualidade da água é um fator fundamental na eficácia dos produtos. É importante levar em conta que a água contém inimigos ocultos e estes começam a agir silenciosamente desde o momento em que os produtos são acrescentados à água, alterando o funcionamento normal dos mesmos, resultando em prejuízo ao agricultor e contaminação do meio ambiente. Muitas vezes reclamamos de que os tratamentos fitossanitários não apresentam o resultado esperado, sendo provável que, na maioria das vezes, são casos em que as águas utilizadas não continham a melhor qualidade. A água apresenta algumas limitações importantes: quantidade de impurezas, o pH e a dureza. Com relação à quantidade de impurezas, temos que destacar a presença principalmente de partículas de terra na água, que além de entupimento dos filtros e bicos, absorvem alguns ingredientes ativos dos produtos, fazendo que os mesmos fiquem indisponíveis e que percam totalmente sua atividade. Normalmente se encontra esta situação quando utilizamos águas de rios ou açudes. Você deve conhecer o pH e a dureza da água que utiliza na aplicação. Assim, desta forma, pode adotar as medidas de correção de acordo com as indicações dos fabricantes dos produtos e a orientação da assistência técnica para maior eficiência e garantia de eficácia dos defensivos agrícolas. O pH alto da água, acima de 7, tende a influir na estabilidade e nos resultados dos tratamentos, pois pode ocorrer degradação do ingrediente ativo, afetando a meia-vida dos produtos fitossanitários. Atualmente, a grande parte dos produtos existentes no mercado possuem sua maior eficácia em pH de águas na faixa que vai de 4 a 5. Para se medir os valores de pH de água, indica-se o uso de aparelho de pH-gâmetro, fita ou papel tornassol e também kit de reação. Para a correção deste pH, recomenda-se produtos que corrigem este problema. São os redutores de pH. Devemos, desta maneira, também dar atenção especial a águas de poços artesianos. Já a dureza está relacionada aos teores de sais presentes na água e é dada quase sempre pelo teor de cálcio, na forma de carbonato de cálcio dissolvido nesta água.
elevados teores de sais resultam em água dura. Os produtos fitossanitários, quando forem adicionados com esta água dura, podem combinar com os sais, provocando aglutinação de partículas, formando precipitados no fundo do tanque, obstruindo filtros e bicos, reduzindo a quantidade de ingrediente ativo do produto e podendo causar fitotoxicidade nas plantas. Para se medir a quantidade de sais na água, deve-se levar amostras de água em laboratórios. Para a correção da dureza de água, recomenda-se a utilização de produtos que apresentam em sua composição um quilatizante, pois assim sequestram os cátions e deixam esta água pronta para a utilização. Deste modo, devemos ter cuidado quando utilizamos águas oriundas de poços artesianos e de vertentes naturais. Existem atualmente no mercado produtos modernos que, além de corrigirem o pH e a dureza da água, ainda apresentam mais características importantes, como evitar a formação de espuma no tanque, reduzirem a quantidade de deriva, aumentarem a aderência do produto na planta e também fazerem a ativação da planta no momento da aplicação. Facilitando a ação dos defensivos agrícolas, a importância de melhorar a qualidade da água se reflete na eficiência da aplicação, evitando o uso da superdosagem dos produtos. Nunca abasteça o pulverizador pelo autoabastecimento, conhecido como pescador. Por que tudo isso é importante? Porque a água é o veículo dos produtos a ser aplicado e deve ser coletada de maneira responsável, evitando a contaminação do meio ambiente. A Cooperval tem o mais completo portfólio de produtos para a fruticultura da região. Trabalha com responsabilidade social, orientando seus associados e clientes para que façam uso correto dos defensivos agrícolas e o descarte adequado de embalagens.